Olá, alunos! Tudo bom? Eu sou o professor Paulo Nunes e agora nós vamos iniciar a disciplina de Lógica Computacional 2. Alguns de vocês já devem me conhecer, porque eu já lecionei outras disciplinas no curso, mas alguns podem estar me vendo pela primeira vez. Então, prazer. Então, vamos iniciar falando do que é essa disciplina de Lógica Computacional 2. Por quê? Vocês já fizeram Lógica Computacional 1. E o que se tratava a Lógica Computacional 1? Ela falava de lógica proposicional e lógica de predicados. Tá? Vamos aproveitar para relembrar um pouquinho, porque eu sei que às vezes bate uma amnésia entre um semestre e outro, uma disciplina e outra. Então, lógica proposicional e lógica de predicados. O que vocês viram em lógica computacional 1 na lógica proposicional? Viram o que era proposições, conectivos, operações lógicas, tabelas verdades. Essa era a primeira parte, uma parte mais introdutória para vocês entenderem as partes mais fundamentais. Aí depois iam em conceitos que já manipulavam um pouco mais de informação, como tautologia, contradições, contingências, implicação lógica, equivalência lógica e, por fim, o método dedutivo, de como provar que alguma coisa era verdade ou provar que alguma coisa era falso. Tá? Então, isso foi o que foi visto em lógica proposicional, durante a lógica computacional 1. Aí depois, vocês também viram lógica de predicados, que é mais ou menos a mesma coisa, só que com uma lógica com um pouco mais de opções, um pouco mais de ferramentas. Então vocês viram predicados, que é a expansão de proposição, né? Por isso que um é a lógica proposicional, a lógica de proposições, e a outra é a lógica de predicados. Viram as operações lógicas, agora nos predicados, e viram quantificadores, tá? Então foi essa parte que foi coberto, ou pelo menos que deveria ter sido coberta, na lógica computacional 1. Aí na lógica computacional 2, o que nós vamos ver? Nós vamos ver lógica proposicional e lógica de predicados. Então, os mesmos elementos que nós vimos na lógica computacional 1. Aí na lógica proposicional, na parte da lógica proposicional, nós vamos ver proposições, conectivos, operações lógicas, tautologias, contradições, contingências, implicação lógica, equivalência lógica e método Tableau. Então, assim, muita coisa coincide nas duas disciplinas. E na lógica de predicados, nós vamos ver os predicados, as operações lógicas, os quantificadores, o método do Tableau, resolução e prolog. Então, dá para perceber que o conteúdo das duas lógicas ela é bem coincidente. Inclusive, eu destaquei aí em negrito os elementos que que eram cobertos em uma disciplina e não vão ser cobertos na outra disciplina. Então, na lógica computacional 1, especificamente na parte de lógica proposicional, nós vimos tabela verdade e método dedutivo. Eles estão em negrito porque nós vimos na lógica computacional 1, só que não vamos ver na lógica computacional 2. Por quê? Porque eles deixam de funcionar ou, sei lá, mudou alguma coisa? Não, porque eles são técnicas mais básicas, mais iniciais para a gente aprender o funcionamento da lógica. Na lógica computacional 2, nós vamos ver métodos um pouco mais avançados. Então, na lógica computacional 2, na parte da lógica proposicional, nós vamos ver o método Tableau, que é meio uma alternativa de você provar se uma fórmula é verdadeira ou falsa. Então ele meio que substitui o método dedutivo. Ele não substitui de fato, mas nós temos a opção de usar método dedutivo, método Tableau ou alguns outros métodos. Então na lógica computacional 2, nós vamos focar no método Tableau ao invés de focar no método dedutivo. E por conta disso, a tabela verdade também vai deixar de ter sentido a gente estudá-la.
aqui porque nós vamos ver outra forma de estudar a lógica. E na lógica de predicados, nós vamos ver aí um pouquinho a mais. Vamos ver o método Tableau, que é o mesmo método que nós vamos ver na lógica computacional 2 para a lógica proposicional, só que aplicado à lógica de predicados nesse momento. Resolução, que é um método, né, mais focado na lógica de predicados, e vamos entrar em Prolog, que aí é como utilizar esse conhecimento em é como programar utilizando esse conhecimento. Tá? Então nós temos algumas diferenças. Aí vocês podem estar, né, pensando, professor, então não faz sentido nós termos duas disciplinas para estudar basicamente a mesma coisa. Então a gente vai repetir tudo? Não. Nós vamos estudar o mesmo objeto de estudo, mas nós vamos estudar de uma forma diferente. Então, deixa eu tentar colocar esse quadro aqui para mostrar para vocês que nós vamos cobrir o mesmo tópico, mas de forma diferente. Então, nós vamos cobrir lógica proposicional e lógica de predicados. Tá? É o que nós vamos estudar, que é o que nós estudamos na lógica computacional 1. E é o que nós vamos estudar na lógica computacional 2. Só que tem alguns pedacinhos da lógica proposicional que nós estudávamos na lógica 1 e não vamos estudar na lógica 2. Por exemplo, o tabela verdade e método de dedução, método dedutivo. E tem algumas partes da lógica de predicados que nós não vimos na lógica 1, mas nós vamos ver na lógica 2, como o método Tableau, resolução, Prolog. Tá? Então, a lógica 2, ela se concentra mais na lógica de predicados e um pouquinho na lógica proposicional. A lógica 1 era o contrário. Por que isso daí? Porque a lógica proposicional, ela é mais simples, ela é mais enxuta. Não é que ela funciona menos, é menos útil. Não, ela é bem útil, só que ela é mais resumida. Ela tem uma possibilidade de representar menos coisas. Então, para quem está tendo um primeiro contato com o estudo da lógica, é melhor começar por essa parte, pela lógica proposicional. Que aí você começa a se acostumar com os elementos da lógica, com o mecanismo de estudo de lógica, e sem entrar de cara com toda a complexidade que a lógica pode ter. Então, por isso que na lógica 1, a gente foca mais nessa parte. E no finalzinho da disciplina, que a gente entra na lógica de predicados. Na lógica 2, a gente já sabe que vocês já viram lógica 1. Então, a gente não precisa focar tanto na lógica proposicional. A gente cobre um pouco porque nós vamos ver alguns elementos novos, então só para a gente se habituar com esses elementos novos, né? A partir da lógica proposicional, depois a gente migra para a lógica de predicados, e aí sim o negócio fica sério. Tá? Então, essa é a primeira diferença que nós vamos ver. Mas vocês ainda devem estar achando, tá, professor, mas ainda está muito parecido. Pô, não dava para juntar isso tudo numa disciplina só? Não, não dava. Por quê? Porque a outra diferença, que aí sim é a grande diferença entre as duas disciplinas, é que tipo de ferramenta nós utilizávamos para estudar a lógica. Tá? Porque quando a gente vai estudar alguma coisa, a gente sempre usa algum conhecimento prévio nosso, ou se baseia em algum conhecimento prévio, para estudar esse conceito novo. E na lógica não foi diferente. Nós estudamos a lógica 1 baseado em conceitos da matemática básica. Tá? Que é teoremas, definições, era aquilo que a gente estava utilizando. Né? Um conceito meio função, meio equação, coisas que vocês já sabiam lá do ensino médio. Tá? Então, essa era a base de conhecimento que vocês tinham e que foi a base de conhecimento que foi utilizado para vocês estudarem a lógica 1. Agora, na lógica 2, nós vamos usar um outro conhecimento como base para isso. Nós vamos usar um outro ferramental, que são linguagens formais. Mas, professor, eu não sei o que é isso, eu não sei o que são linguagens formais. Tá? Eu sei que vocês não sabem, mas em breve
para quem está fazendo ciência da computação, vocês vão estudar uma disciplina chamada linguagens formais e autômatos. Então vocês vão estudar isso. Então, na lógica, eu aproveito que a gente vai estudar esse conteúdo e a gente já estuda o conteúdo da lógica utilizando a forma de estudar das linguagens formais. Então a gente já começa a estudar lógica como se fosse uma linguagem formal, porque no fundo a lógica é uma linguagem formal. Vocês vão, né, eu vou explicar isso em mais detalhes um pouco mais para frente para vocês quando a gente avançar na disciplina. Então, nós vamos estudar a mesma coisa, né, lógica proposicional e lógica de predicados, só que por uma visão diferente, de uma forma diferente, propondo a coisa por um caminho diferente. É igual, por exemplo, a mecânica, né? A movimentação dos corpos. A gente pode estudar mecânica com uma visão newtoniana, né? Com a primeira, segunda, terceira lei de Newton, a gravitação universal segundo, né, as leis de Newton, e podemos estudar a mecânica, a movimentação dos corpos, a partir de uma visão de Einstein, com a teoria teoria da relatividade geral e restrita. Então, são duas visões diferentes de se estudar a mesma coisa. Tá? Elas têm escopos de aplicação diferentes, uma parte um pouco pode se sobrepor, mas são duas formas diferentes de estudar a mesma coisa. É que nem a gente está fazendo aqui. Nós podemos estudar lógica proposicional e predicados com uma visão puramente de matemática básica ou por uma visão de linguagens formais. E as duas funcionam. Lógico que uma forma de estudar é mais precisa, mais rigorosa, a outra é mais intuitiva, mas dependendo de como se quer aplicar, uma pode ser mais útil do que outra em determinado contexto. Tá? Então, tem essas duas formas de estudar lógica. A visão da lógica pela matemática básica é uma visão mais intuitiva, porque nós já somos acostumados a ter contato com essa matemática básica. Não é nada alienígena, nada novo para a gente. Então a gente consegue entender mais facilmente, quase que intuitivamente, nesse caso, os conceitos apresentados dessa forma, baseado numa matemática básica. Já esse estudo, utilizando linguagens formais, ele perde um pouco de intuitividade, ele deixa de ser intuitivo e passa a ser mais formal, mais rigoroso. Você consegue, com mais facilidade, provar o que é válido, o que não é válido, o que é verdadeiro, o que é falso. Porque é tudo muito bem definido. É o rigor matemático maior. Por isso são linguagens formais. Esse formal é desse rigor matemático ao provar se algo é verdadeiro ou falso. Tá? Então, são duas formas diferentes de se ver isso. Vocês já viram a lógica 1 pela matemática básica e vão ver a lógica 2 pela visão um pouco de linguagens formais. Eu não vou introduzir todo o rigor de linguagens formais, até porque vocês têm a disciplina de linguagens formais e autômatos para fazer isso. Então, entendam essa disciplina de lógica 2 como se fosse uma introdução leve do que vocês vão ver em linguagens formais e autômatos. Porque eu vou introduzir elementos de linguagens formais, mas não todos os elementos, e não vou ser tão criterioso assim nas linguagens formais como serão com vocês na disciplina. Então, eu vou introduzir aos pouquinhos, vou pedir atenção em alguns elementos, mas não vou ser, né, não vou trazer todo o rigor necessário de linguagens formais. Então, vamos começar. O que é uma linguagem? Então, a gente está começando a falar em linguagem nesse contexto de linguagem formal. Nós temos a nossa linguagem, por exemplo, tudo que a gente usa para se comunicar com o outro é uma linguagem. Então nós temos linguagens naturais, por exemplo, português, inglês, francês, italiano, são linguagens naturais, em que um indivíduo se comunica com o outro através
desse instrumento, que é a linguagem, né? Se esse instrumento carregar significado nessa comunicação, então ele é uma linguagem, certo? Então, nós temos as linguagens naturais. Na computação, nós já estamos acostumados com outro tipo de linguagem, que são as linguagens de programação. Linguagem de programação é uma linguagem. Então, a linguagem de programação, ela é utilizada para uma comunicação entre o programador e o computador, e o compilador do computador. Então, é uma comunicação, tá? E ela carrega o significado do que aquilo é para fazer, o que aquilo significa para o computador, tá? O que significa que o computador tem que fazer. Então, é uma linguagem, a linguagem de programação. E a linguagem de programação, a gente, consciente disso ou não, é uma forma de linguagem formal. Então, ele é uma linguagem formal, a linguagem de programação. Que aí ele tem várias características que são necessárias para classificar ou para enquadrar essa linguagem como uma linguagem de programação. Eu não vou entrar em muitos desses detalhes, porque isso vocês vão ver lá na frente em linguagens formais e autômatos. Tá? Mas alguns elementos gerais de linguagem eu vou tocar aqui porque a gente vai precisar utilizar no nosso estudo da lógica, né? Tanto da lógica computacional, tanto da lógica proposicional, quanto da lógica de predicados. Primeira coisa que a gente tem que entender de conceitos fundamentais de uma linguagem. Nós precisamos entender a diferença entre dois conceitos fundamentais, que são a sintaxe e a semântica. Provavelmente vocês já ouviram falar nessas palavrinhas em sintaxe e em semântica quando vocês estavam estudando português, língua portuguesa, lá no ensino médio ou no ensino fundamental. Quando a professora ou o professor fazia análise sintática e análise semântica, né, de uma sentença, coisas desse tipo. Mas vocês sabem o que significa sintaxe e semântica? Então, são duas formas de se ver a linguagem, de se construir ou se analisar a linguagem. A sintaxe, ela se preocupa com o correto sequenciamento dos símbolos pertencentes à linguagem. Então, se nós estamos falando de uma linguagem natural, por exemplo, o português, a gente vai estar preocupado com o correto sequenciamento das letras para formar a palavra, ou o correto sequenciamento das palavras para formar uma sentença, uma frase. Então, isso é a sintaxe. E quando a gente, por exemplo, quando a gente olha num dicionário para ver se eu escrevi a palavra de forma correta, eu estou preocupado com a sintaxe. Tá? E a semântica, ela, né, se preocupa com o significado associado a cada símbolo ou conjunto de símbolos da linguagem. Na linguagem natural, por exemplo, um símbolo não carrega significado, mas o conjunto de símbolos carrega. Porque uma letra, dificilmente ela carrega um significado na linguagem. Fora quando é, sei lá, um artigo, ou a, né, já carrega algum significado. Mas, normalmente, nas linguagens naturais, são os conjuntos de símbolos que carregam significado. Por exemplo, a palavra casa. Então, essas 4 letrinhas colocadas exatamente nessa sequência carregam um significado. Quando você lê essa palavra ou ouve essa palavra, na sua mente você consegue associar essas letrinhas, esse conjunto de símbolos, a um objeto do mundo real. Tá? Você consegue imaginar uma casa. Então, esse é o significado que esse conjuntinho de letras carrega. Então, isso é semântica. É essa associação entre o significado e o conjunto de símbolos. Tá? Essas coisas na linguagem natural, pra gente é tão intuitiva que muitas vezes a gente nem pensa. Tipo, quando que eu faço semântica? Toda vez que eu associo o significado a alguma coisa, a algum conjunto de símbolos, certo? Então vamos ver alguns exemplos. Então, aqui eu estou colocando só exemplo de erro, tá?
porque a gente sabe quando está certo. Então, só para quando você identificar, você saber qual é o tipo de erro, para você entender em que esfera, em que conceito desse a gente está aplicando. Por exemplo, essa primeira sentença aí, tudo certo. Tudo certo? Ele tem um erro de sintaxe. Por quê? Esse primeiro símbolo, logo depois do abre aspas, esse primeiro símbolo é um símbolo que não existe em português. Tá? Que é uma interrogação de cabeça para baixo. Esse símbolo não existe. Se esse símbolo não existe em português, essa sentença, essa fórmula em português está errada. Ela tem um erro, e um erro de sintaxe, por ter utilizado um símbolo que não pertence à linguagem. Então eu não posso escrever em português usando qualquer símbolo, porque alguns símbolos não existem em português. Esse é um exemplo. Isso acontecia antigamente, quando as letras K, Y e W não faziam parte da língua portuguesa. Tá? Vocês provavelmente não lembram disso, porque são mais jovens do que eu. Vocês, quando aprenderam a escrever o K, Y e W, já faziam parte da língua portuguesa, mas tinha uma época em que K, Y e W não faziam parte da língua portuguesa. Então, escrever uma palavra utilizando alguma dessas letras era automaticamente um erro de sintaxe, porque a palavra não existia em português. Né? A segunda frase aí, tá certo, que um monte de gente usa para zoar, para fazer meme, tá? Tá certo. Ela tem um erro de sintaxe também. Porque o correto sequenciamento dos símbolos para formar uma palavra pertencente à língua portuguesa não é esse. Por mais que a gente consiga entender porque a sonoridade se mantém, o correto sequenciamento é outro. Não é tá certo com S, é tá certo com C. Então a sonoridade é a mesma, então se alguém falasse isso pra gente, a gente não conseguiria perceber esse erro, mas ao ver escrito, a gente percebe o erro de sintaxe, porque os símbolos não estão sequenciados de forma correta. Então esse, novamente, é um erro de sintaxe. Então as letras foram sequenciadas de forma errada para formar a palavra. Terceiro exemplo, melhor professor, o fracasso é. Por mais que a gente consiga entender essa sentença, a gente também consegue perceber que tem algo errado. Soa estranho essa frase. O que não soaria estranho seria se ela tivesse invertida ou desinvertida, né? Falando, escrito assim, o fracasso é o melhor professor. Aí sim, soaria natural pra gente. Então, isso é um erro de sintaxe. Por quê? O sequenciamento aí agora, não das letras para formar a palavra, mas das palavras para formar uma frase, está errada. Existem regras na linguagem que dizem como tem que ser essa sequência. Vocês devem se lembrar, lá das aulas de língua portuguesa, que a sequência era sujeito, verbo, predicado. Aqui está ao contrário, está predicado, sujeito, verbo. Pronto, já confundiu tudo. Entenderam? Então, essa sequência equivocada é um erro de sintaxe. E um erro de semântica? O que seria um erro de semântica? Os erros de semântica, eles são mais sutis. A gente, como seres humanos e fluentes numa linguagem, a gente consegue perceber, mas é mais difícil de descrever e de destacar, principalmente quando a gente tira a coisa do contexto. Porque o significado, pra gente, é muito contextual. Então, quando a gente tira do contexto, fica mais difícil identificar um erro de semântica. Mas eu consegui arrumar essa frase aqui, que tem um erro de semântica. Então, essa última frase está dizendo, ele nunca veio à minha casa, mas quando ele vir, será muito bem recebido. Esta frase tem um erro de semântica. Não se espantem se vocês não perceberem
o erro de semântica que existe aí. Porque é um erro bem comum das pessoas cometerem. Por isso que eu coloquei ele como exemplo. O erro aqui está na segunda parte, na segunda oração dessa sentença, né? Mas quando ele vir, será muito bem recebido. Esse verbo vir, ele é o verbo ver conjugado nesse tempo verbal. E aqui não faz sentido eu utilizar o verbo ver, porque eu não estou falando da pessoa ver nada. Eu estou falando da pessoa vir para minha casa. Então, o correto, a conjugação correta do verbo seria: ele nunca veio à minha casa, mas quando ele vier, será muito bem recebido. Aí estaria correto. Por tirar uma letra, eu transformei um verbo em outro verbo. Então, uma letra mudou o significado daquela palavra. E esse significado não se encaixava na sentença. Por isso, pode ter se originado de um erro de sintaxe, mas quando eu cometi esse erro de sintaxe e transformei numa outra palavra, como essa outra palavra é válida, ele não é um erro de sintaxe. Ele mudou a palavra, jogou numa outra palavra que tem o seu significado também, só que esse novo significado não se encaixa na sentença. Então, é um erro de significado, então um erro de semântica. Tá? Entenderam que eu falei que é um pouco mais sutil, um pouco mais difícil de detectar? Mas é quando as pessoas usam coisas que não faz sentido. Eu lembro, eu tentei colocar a sentença, essa que eu vou falar para vocês agora, mas eu não consegui escrever isso sem explicar o contexto. Tá? Tinha uma época que era muito comum eu ouvir de pessoas que entravam numa loja para comprar alguma coisa, vamos supor, tipo, a pessoa vai comprar uma calça jeans. Tá? Então eu vou entrar numa loja para comprar uma calça jeans para mim. Aí eu chegava para a pessoa e perguntava: eu quero comprar uma calça jeans para mim. Aí a pessoa perguntava: em qual faixa etária você está pensando? Aí faixa etária? A pessoa queria dizer qual faixa de preço, mas ela utilizava faixa etária. Faixa etária existe. É uma coisa, não tem erro de sintaxe aí. Tem erro de semântica, porque ela está falando faixa etária e colocando um significado que não é de faixa etária. É um outro significado. Então, é um erro de semântica. A associação de significado com o símbolo está errado. A pessoa estava falando uma coisa sem saber o que aquilo significa. É muito comum também as pessoas cometerem esse erro com retificar e ratificar. Às vezes a pessoa quer usar retificar e usa ratificar, quer usar ratificar e usa retificar. Porque retificar significa corrigir, consertar, ajustar. Ratificar é confirmar, né? É reforçar o significado. Então, como a diferença é uma letra e os significados, dependendo do seu contexto, pode ser oposto, as pessoas, ao trocarem uma letra, mudam totalmente o significado do que está sendo dito. Aí se torna um erro de semântica. Certo? Então, vimos aqui exemplos com a linguagem português, tá? Linguagem natural de língua portuguesa. Agora, vamos ver erros na matemática. Então, por exemplo, um erro de sintaxe. 12,7 mais 4 natural 2 igual a 55,9. Existe um erro aí. Qual é esse erro? Esse símbolo de natural, ele é um símbolo que não faz sentido, ele não faz parte da matemática. Pelo menos eu desconheço, tá? Se tiver alguém aí que entende um pouco mais de matemática do que eu e sabe que esse símbolo faria algum sentido na matemática, me corrija depois. Mas ele não faz sentido na matemática. Esse é um símbolo que faz sentido na música, na linguagem da música, mas não na linguagem matemática. Tá? Então, quem está lendo partitura sabe o que significa esse símbolo.
mas ler uma sentença matemática, uma fórmula matemática, uma equação, ele não faz sentido. Então é um erro de sintaxe, porque está se utilizando um símbolo que não pertence à linguagem. Tá? Outro erro de sintaxe. Tá? X mais igual 17. Na matemática, na linguagem da matemática, isso está errado. Por quê? Na matemática, o mais, ele pede dois operadores. Dois operandos. Né? Então ele precisa ser uma coisa mais outra coisa. E não tem essa outra coisa. Logo em seguida já tem o igual. Que é algo que precisa também de dois operandos, que ainda não estão completos. Então é um erro de sintaxe também. Aí vocês podem estar pensando, mas professor, em C eu escrevo isso. Sim, mas C é uma linguagem diferente da matemática. Na linguagem matemática, isso está errado. Na linguagem C, isso está certo. Mais ou menos certo, porque faltou um ponto e vírgula no final. Mas, né, estaria no caminho de estar certo. Tudo bem? E, assim, como eu falei, erro de semântica é meio complicado de colocar sem explicar todo o contexto. Então, eu dei uma meio forçadinha de barra para colocar esse exemplo de erro de semântica na matemática. Então, se eu colocar aqui, 5 é menor do que 3, exclamação, pode ser um erro de semântica. Por quê? Porque esse exclamação, dependendo do contexto, novamente, como eu falei, ele pode gerar uma ambiguidade. A gente pode achar que eu coloquei essa exclamação meio como se fosse um ponto final, e eu estou falando que 5 é menor do que 3. Que vocês vão achar que sim, não faz sentido, porque 5 é maior do que 3. Mas não, essa exclamação não é um ponto final, é uma operação matemática que tem um significado, é o fatorial. Aí, com o fatorial, isso muda o significado. Aí o 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que 3 vezes 2 vezes 1 dá 6, que aí, de fato, 5 vai ser menor do que 6. Então, esse símbolo, dependendo de quem está vendo, pode gerar um pouco de ambiguidade. Então, isso pode ser considerado um erro de semântica. Tá? Novamente, ficou meio forçado esse exemplo, porque sem contexto fica difícil exemplificar. Mas eu espero que todos tenham entendido. Tá? Então, essa é a diferença entre sintaxe e semântica. Tá? Aí agora, se aprofundando na sintaxe, a sintaxe ela é constituída por alguns elementos. Primeiro, o alfabeto. Que nem em português, outras linguagens têm o alfabeto. Por exemplo, vocês sabem que o alfabeto em português é bem diferente do alfabeto em chinês ou em japonês. As letras são totalmente diferentes, porque cada linguagem tem o seu alfabeto. Da mesma forma que antigamente, em português não tinha o K, W e Y. Por exemplo, em russo, eles têm umas outras letras lá, porque o alfabeto é diferente, o alfabeto cirílico. Em árabe, as letras são totalmente diferentes também. Então, cada idioma tem o seu alfabeto. Por exemplo, no nosso idioma, né, em português, nós temos um alfabeto que tem símbolos que não existem em inglês. Por exemplo, o C cedilha. C cedilha existe em português e não existe em inglês. A acentuação nas vogais existe em português e não existe em inglês. Existem idiomas que têm acentuação em consoante. Então, é o alfabeto de cada linguagem. O alfabeto é o conjunto não vazio, então não pode ser um conjunto nulo, tem que ter elementos nele. Conjunto não vazio de símbolos pertencentes à linguagem. Então, é o conjunto de todos os símbolos que podem ser aceitos na linguagem. Tá? É o alfabeto, que aí é o mesmo conceito que a gente está acostumado, tá? De alfabeto. Ah, tá. Um detalhe. Nesse alfabeto, em linguagens de forma geral, a gente inclui não só letras, mas também símbolos de pontuação. Então, tipo, vírgula, ponto e vírgula, dois pontos, aspas, tudo isso faz parte do alfabeto também. Em português, a gente pensa alfabeto só as letras, mas, né, o correto, né, em linguagens formais, principalmente, é que a pontuação também faz parte do alfabeto. Tá? Faz parte do alfabeto de alguma forma. Podem ter dois alfabetos, né, o alfabeto de pontuação e o alfabeto de símbolos,
né, de outros símbolos, mas também faz parte do alfabeto. E a gramática. A gramática é o conjunto de regras que explicita, que deixa claro como os símbolos do alfabeto podem ser agrupados para formar uma sentença pertencente à linguagem. Então, a gramática, ela fala como que eu junto letras para formar uma palavra, como eu junto palavras para formar uma frase. Tá? Quando a gente, fora das linguagens formais, quando em português a gente fala em gramática, a gente está pensando só em uma parte do que eu estou dizendo agora de gramática. Tá? A gente pensa que juntar letras para formar palavras não é gramática, é ortografia. E juntar palavra para formar frase, aí sim é gramática. Mas em linguagens formais, essas duas coisas podem ser vistas como gramática. Tá? É a forma de juntar esses elementos para formar um elemento maior. Tá? Então, em português, o que às vezes a gente chama de erro de ortografia é um erro de gramática nas linguagens formais. Tá? Também, não deixa de ser um erro de ortografia, mas ele também é um erro de gramática. Tá? Então, voltando nos exemplos que eu falei no slide anterior, então, em português, quando eu falei tá certo, era um erro de sintaxe porque eu violei o alfabeto. Essa interrogação de cabeça para baixo, ela não faz parte do nosso alfabeto. Então, tá errado. Na segunda, o tá certo, eu juntei as letras de forma equivocada para formar uma palavra que não está no meu dicionário, que é o certo com S. Tá? Porque nas linguagens naturais, nós temos que todas as palavras válidas, elas são catalogadas num dicionário, que diz primeiro, que aquela palavra é válida e junto a essa palavra está escrito o significado. Então o dicionário, ele serve tanto para sintaxe quanto para semântica. Então, quando eu não sei o significado de uma palavra, eu olho no dicionário. Então, eu estou interessado na semântica daquela palavra, no significado dela. Quando eu sei o significado, mas eu esqueci exatamente como é a grafia dela, qual é o sequenciamento dos símbolos que formam aquela palavra, eu estou interessado na sintaxe. Eu olho no dicionário também. Então, o dicionário, nas linguagens naturais, ele serve tanto um propósito de sintaxe quanto um propósito de semântica. Tanto o propósito de correto sequenciamento de símbolos, quanto o propósito de associação daquela sequência de símbolos com o significado dele. Tá? Então, o certo com S, ele está errado porque é uma palavra que não faz parte do nosso dicionário de língua portuguesa. Melhor professor, o fracasso é. Esse daqui viola a gramática, porque o sequenciamento das palavras não está correto. Então, esse erro nós identificaríamos aí agora sim, naquele livrinho, né, que hoje em dia poucas pessoas usam, eu acho. Eu não sei, pode ser porque eu saí do ensino fundamental e ensino médio, mas é a gramática, o livro que explica qual é a gramática da língua portuguesa. As regrinhas de como escrever a sentença correta, a sentença errada, de como usar crase, como usar porquê, não, tá tudo na gramática. Tá? E ele nunca veio à minha casa, mas quando ele vir, será muito bem recebido. Então, foi usada uma palavra com significado errado. Foi usado o vir ao invés de vier. Então, isso mudou o significado e é um erro de semântica, né? Não é um erro de sintaxe. Aí, no exemplo da matemática, quando eu coloquei o 12,7 mais 4 natural 2 igual a 55,9, eu coloquei um símbolo que não é do alfabeto da matemática. Então ele violou o alfabeto. E o x mais igual a 17 está violando a gramática, porque na gramática da matemática, o mais tem que ter 2 elementos para a operação estar completa. E no último, no 5 menor do que 3, exclamação, ou 3 fatorial, o último símbolo, né, ele tá com um significado errado ou ambíguo. No caso, tá mais ambíguo do que errado, porque ele tem uma aplicação certa, mas a ambiguidade
não é desejável na matemática, pelo menos. Certo? E o que é a semântica? A semântica, ela é responsável por associar o significado de cada sentença pertencente à linguagem. Para tal, a semântica utiliza a interpretação. Tá? Então, a interpretação é a função que tem no seu domínio todas as sentenças pertencentes à linguagem e no seu contradomínio os significados que serão associados a cada sentença da linguagem. Às vezes, quando a gente está aprendendo português, né, ainda no início, ainda de forma meio ingênua, a gente ainda acha que as palavras têm um significado só. Mas em português, em qualquer outra linguagem natural, as palavras não têm só um significado. As palavras podem ter mais de um significado. Por exemplo, casa. Casa tem um significado, né? Aquela edificação onde as pessoas moram, tá? Residência, né? É uma casa. Mas também pode ter outro significado. Quando eu falo assim, toda pessoa que casa muito jovem tem dificuldade de levar o relacionamento à frente. Então, a palavra casa, nessa sentença, tem um outro significado. Casa é o verbo casar. Então, ele tem um significado diferente, uma função gramatical diferente. Então, que nem canto. Canto pode ser um ponto físico, né, dentro de uma sala, dentro de uma caixa, um canto, ou a habilidade de cantar, ou o verbo eu canto mal, por exemplo. Então, uma sequência de símbolos pode ter vários significados. Então, e o significado é associado àquela palavra pela interpretação. Inclusive, tem algumas palavras, alguns símbolos, que têm um significado no cotidiano e tem um outro significado no ambiente técnico. Tá? Às vezes, quando se fala num termo técnico, às vezes, no cotidiano ele tem um significado, mas naquela aplicação específica, ela tem outro significado. Tá? Então, dependendo da interpretação que você está dando, o significado muda. Se você der uma interpretação de cunho geral, aquilo significa uma coisa. Se você der uma interpretação mais técnica, aquilo significa outra coisa. Então, tem a interpretação que existe tanto na linguagem natural, quanto nas linguagens formais também. Tá? Nós vamos entrar em mais detalhes nisso no nosso estudo da lógica. Tá? E na nossa disciplina, por que eu falei isso tudo de sintaxe, semântica, alfabeto? Porque eu precisava falar para vocês o que a gente vai ver na nossa disciplina. Então nós vamos começar com sintaxe. Nós vamos começar a estudar a sintaxe aí nas duas lógicas, na lógica proposicional e na lógica de predicados. Tá? Vamos ver a sintaxe nessas duas lógicas. Lógico, vamos começar pela lógica proposicional, que é mais simples, para vocês entenderem a forma como eu vou definir a sintaxe, né, que vai ser uma forma mais voltada para linguagens formais. E depois a gente vai para a sintaxe na lógica de predicados. Aí depois, em seguida, nós vamos para a semântica. Vamos ver como associar significado às nossas sentenças e fórmulas, tanto aí primeiro da lógica proposicional e depois na lógica de predicados. Tá? Aí, em seguida, nós vamos estudar o tableau, que é aquele método para se demonstrar ou provar se algo é verdadeiro ou falso. Tá? Na lógica 1, vocês viram o método dedutivo. Aqui nós vamos começar vendo o tableau. Então vamos ver o tableau na lógica proposicional. Depois vamos ver o tableau na lógica de predicados. Novamente, vamos começar pelo mais simples. Quando vocês entenderem, a gente avança para um pouquinho mais elaborado, um pouquinho mais complexo, né, que é a lógica de predicados. Aí depois nós vamos migrar para a resolução, que aí é um pouquinho mais elaborado do que o tableau.
Só que aí a gente já vai direto para a lógica de predicados. Porque a gente já fez a transição, imagino que nesse ponto a gente já vai estar habituado com essa forma de estudar mais formal, tá? Com formalismo matemático. E por último, aí sim, nós vamos ver para programação em lógica, que é o que eu falei que era o prologue. Tá? Vamos ver programação em lógica, que é como utilizar um computador, assim, programando, utilizando esses conceitos que nós vimos aqui. Então é isso que nós vamos fazer na nossa disciplina. Então vamos ver sintaxe, aí das duas lógicas, depois a semântica das duas lógicas. Aí usando essa sintaxe e essa semântica, nós vamos ver Tableau na lógica proposicional, Tableau na lógica de predicados. Depois resolução na lógica de predicados e programação em lógica por último. Beleza? Então é isso que nós vamos ver na nossa disciplina. Então desejo boa sorte a todos nós. Até mais, pessoal.